E para a roda de hoje, o tema escolhido foi Mulheres na Política. E como a gente tem usado sempre a palavra mutirão, né, a gente fez ambiente em mutirão, economia em mutirão, hoje mulheres em mutirão na política. E para conduzir a roda... Bom, então, esse é o tema de hoje, né? Nós hoje não vamos abordar assuntos do mandato em si, vamos diretamente para o assunto, para o tema da conversa de hoje. Mas antes de passar a palavra para quem vai conduzir a coisa, eu queria agradecer a presença de todos, né? Agradecer a presença também, nós fizemos um convite especial às pré-candidatas a vereadora pelo PT aqui da cidade de São Carlos, então já temos aí a presença da Raquel, auxiliadora, nossa companheira aí já há muitos anos, né? E vamos ver as outras, nós temos mais duas pré-candidatas, vamos ver se elas vão estar conosco ainda ao longo dessa noite, né? Queria agradecer também ao PT, né, que é um partido pelo qual o mandato em mutirão está concorrendo, e também pode ser que esteja... já está aí o nosso pré-candidato, né? Que é o Éric Pereira Silva. Então, antes de passar a palavra à Regina, que vai conduzir o debate, aí, a conversa de hoje, né? Eu queria, então, justamente fazer um convite aí ao Éric para se pronunciar, fazer a sua saudação aí. Nós estamos hoje com convidadas de Minas, né, de Belo Horizonte, de Contagem, e também com uma convidada aqui de São Carlos também, que a Regina vai apresentar logo em seguida aí. Mas, nesse momento, eu queria ver se o Éric já está em condições aí. Éric, você já quer fazer a sua Sim, saudação Bernardo. aí? Passo a palavra ao Éric aí. Obrigado. Deixa eu só colocar o fone de ouvido aqui para ficar um som mais limpo, mais claro. Desculpe que eu te peguei bem na chegada aí. Boa noite, Bernardo. Boa noite, as companheiras. Boa noite, a Moara, a Ana Mary e a Regina, que são as companheiras, as estrelas dessa nossa A noite. Tainá, tem a Tainá também. A Tainá, eu estava olhando pelo banner. Desculpa, Tainá. Tudo bem, Tainá? Como vai? A gente olha para baixo aqui, porque ela está aqui no quadro de baixo do meu vídeo. Mas é uma satisfação poder cumprimentar de novo a companheirada aqui do Mutirão, não é? Companheiras e companheiros que apresentam sempre um debate interessantíssimo para a nossa sociedade, relevante ao extremo sempre. Então, parabéns, Bernardo, Paulo Mancini, os companheiros do Mutirão que sempre participam, de Alô Reinaldo, né? O Redmi, que eu não conheço, mas muito prazer, a Helena, a Paula, a Vera Lúcia, a Lourdes, que estão com a gente, o Luiz, e a Regina já comentei. Então, e a Raquel, nossa companheira pré-candidata, vendo aqui. Tudo bem, Raquel? Então, muito boa noite a todas e todos. Eu tenho uma enorme satisfação de poder cumprimentá-las e cumprimentá-los. Nós temos uma dívida na sociedade ocidental, pelo menos, com as companheiras, com as mulheres, que ela é absolutamente grave do ponto de vista da justiça e que todos nós buscamos, né? E vocês né, com essa iniciativa, tem um serviço muito grande prestado, uma tarefa muito bem cumprida a respeito dessa nossa dívida, da dívida de homens que tem que reconhecer o machismo que impera na nossa sociedade, né? Então, eu tenho uma baita de uma satisfação de poder dialogar com vocês, quero ver essa beleza de debate, e vocês podem contar com a nossa candidatura para qualquer tipo de trabalho, pauta. O pessoal do Mutirão faz muitas pautas a respeito do meio ambiente, para o programa de governo. Eu adoro, né, e tenho uma baita de uma satisfação, porque, Bernardo, esse é um tema que eu, enquanto metalúrgico está lá preocupado com as condições imediatas, né? E aí, quando a gente se depara com a questão do meio ambiente, que é tão importante, ainda mais nesse momento do planeta que a gente vive, né? Então, eu tenho sempre que agradecer a companheira do Mutirão. Agora, a questão da desigualdade de gênero, de desigualdade de homens e mulheres, essa a gente enfrenta e trabalha cotidianamente, né, desde sempre. No ramo metalúrgico, nós temos um listado 17% de companheiras, mas absolutamente essas companheiras têm a mesma oportunidade de trabalho, né, oportunidade de vida, oportunidade de salário,
de crescimento profissional do que os homens. Então, isso é uma luta cotidiana. A Raquel, inclusive, ela me dá uma satisfação cotidiana também, que é da gente poder fazer, ajudá-las a fazer a tarefa das promotoras legais populares. Então, esse tema, para mim, é um tema absolutamente relevante, talvez o mais relevante, porque se nós não temos igualdade entre homens e mulheres, né, que dirá as demais desigualdades que nós temos a enfrentar nesse nosso Brasil, né, e na cidade de São Carlos, claramente. Então, obrigado, Bernardo, pela oportunidade de falar com vocês. Um grande debate. Estou, inclusive, muito feliz por estar com vocês nessa noite aqui. Um grande abraço. Bom, Microfone. Obrigado, uma satisfação, mais uma vez, a sua presença aqui nas nossas atividades, né? Os temas que a gente procura elencar aqui, eu tenho certeza que estão bem contemplados aí na plataforma da nossa candidatura majoritária em São Carlos. Né? Bom, pessoal, então agora a gente vai passar para o assunto principal do dia, né, da noite, desculpe, que é a condução aí da presença de 3 convidadas especiais, né? Que eu vou passar, então, a palavra para a Regina. A Regina é também mais uma pré-candidata a vereadora em Mutirão, né? Lembrando sempre, a nossa expectativa é que nós tenhamos algumas dezenas, né? Já estamos chegando perto de 15 candidatos, pré-candidatos a vereadores em Mutirão. Ao contrário eu sempre chamo atenção, os mandatos coletivos mais tradicionais são aqueles que têm poucos candidatos, assim, o nosso é um modelo um pouquinho diferente. Então, a Regina está conosco já há bastante tempo, e ela que organizou esse evento de hoje, né, juntamente com os outros, mas ela que puxou e fez os contatos com as convidadas, inclusive. A Regina é socióloga, é professora universitária, né, e ela participou também durante muitos anos conosco aqui na Associação para a Proteção Ambiental de São Carlos, inclusive fazendo a ligação entre mulheres e meio ambiente, que é um tema que ela do interesse dela e ela tem trabalhado ao longo do tempo. Então, sem mais delongas, a Regina de Siomo é que vai conduzir a partir de agora a nossa noitada aí dessa 5ª roda de conversa Mandato em Mutirão. A palavra é sua, Regina. Obrigado. Bom, boa noite, pessoal. É uma honra estar circundada aqui de tanta gente legal, e é um prazer receber aqui vocês, convidadas, e Eric, muito prazer em tê-lo aqui conosco, né? E a todos os demais que estão prestigiando essa live. Então, essa roda de conversa ela foi pensada de modo a refletir as preocupações do mandato Mutirão com o novo modelo de atuar na política, em que o debate e a busca de soluções para os problemas locais sejam encaminhados de forma participativa e inclusiva, mantendo o foco na justiça socioambiental para enfrentar a desigualdade social e a degradação ambiental. E este encontro ele tem por objetivo mostrar a força das mulheres quando decidem atuar na atividade política, seja em movimentos sociais ou em mandatos eletivos, destinados a dar visibilidade e fortalecer as vozes femininas em possibilidades criativas para fortalecer a cidadania e os direitos humanos das mulheres, principalmente das mulheres negras, que são as maiores vítimas do racismo. E acreditamos que a participação das mulheres no debate político é essencial para que se possa buscar a sustentabilidade nas relações econômicas e ecológicas. O ponto de vista feminino traz consigo a diversidade de experiências, que precisa ser levada em conta em uma cultura predominantemente masculina, onde se valoriza a agressividade e a competitividade que têm dominado a dinâmica do poder político. Os fatos demonstram a baixa representatividade das brasileiras na política. Isso se reflete na composição do Congresso Nacional. Dos 513 deputados eleitos em 2018, somente 77 são mulheres. Somente 12 senadoras estão entre os 81 eleitos para o Senado.
As mulheres no Brasil compõem 52% da população, mas a participação na política não chega nem perto disso. O Mapa Mulheres na Política 2019 da ONU apontou que no ranking de representatividade feminina no parlamento, o Brasil ocupa a posição 134 de 193 países pesquisados. Muitas propostas têm falhado por não considerar as desigualdades sociais e por considerarem a realidade como um todo homogêneo, onde se aplicam soluções universais. Entre as desigualdades sociais, destaca-se a desigualdade entre os gêneros masculino e feminino, que precisam ser levadas em consideração em qualquer nível de governo. A sociedade continua a manter diversas formas de exclusão e desvalorização das mulheres, dos modelos de vida feminino e características femininas. As formas de desvalorização reaparecem em diversas dimensões, setores e atividades. Está relacionada a diferentes grupos excluídos, como as mulheres negras. Vão estar aqui esta noite 3 mulheres convidadas que vão partilhar suas diversas experiências na esfera pública, de forma que possamos conhecer melhor como elas estão atuando, de forma corajosa, criativa, sofrida ou esperançosa, definindo um futuro para elas mesmas e suas comunidades. Então, em primeiro lugar, aqui vai estar a Tainá Rosa, que é de Belo Horizonte. Ela é professora de História e militante antirracista. Integrou vários movimentos pela democratização dos recursos culturais, principalmente na área cultural do teatro. Integra o grupo Muitas e é assessora parlamentar do Gabinete do Mandato Compartilhado, Gabinetona. Então, com você, a palavra, Tainá, e depois ouviremos a Moara. Obrigada por ter vindo, Tainá. Eu que agradeço. A primeira coisa é isso, né? Agradecer o convite, o espaço de partilha sensível. Eu tenho falado com as minhas amigas e parceiras que as lives têm sido espaços de encontro na quarentena, né? Eu não sei em que estágio vocês estão aqui e aí em São Carlos, mas aqui em BH a gente está com níveis muito altos e tal, e a minha quebrada especificamente andou liderando os índices de morte e tal. Então nós estamos bem quietinhos em casa, então as lives têm fortalecido esses encontros sensíveis mesmo de construções aí. Muito obrigada, Regina, Eric, Bernardo, força para Raquel aí, Moara, parceirona aqui de Contagem, estamos ombro a ombro, caminhando aqui, vendo uma outra. Então, só força, muito obrigada pelo convite. Então, é legal que quando o Bernardo começou a apresentar, eu fui pensando na dimensão da palavra mutirão. Eu estou no quartinho de costura da minha avó, ela não queria que eu usasse ele, não, mas porque é o mais longe dos meninos, minha avó está cuidando dos meninos para mim, enquanto eu estou fazendo a live, estou aqui na casa de vó, sendo acolhida na rede de apoio, assim, né? E aí eu estou no segundo piso da casa. E mutirão para nós aqui na Quebrada é um espaço que a gente se unia para fazer laje, né? Era o mutirão da laje no domingo, que fortaleceu várias casas aqui na Quebrada, assim. Então, para dizer que essa palavra mutirão, para mim, tem uma força muito grande de encontro nas favelas, assim, nos domingos, a gente garantia um para o outro, né? Subir um pouquinho a casa para garantir um pouquinho mais de espaço. Então, eu gosto muito da palavra mutirão. Mutirão de domingo, para mim, tem uma memória muito afetiva e de muita revolução, né? Que a gente se juntava, tomava uma cerveja, fazia a laje, garantia um pouco mais de dignidade e ali saía várias coisas para a comunidade. Então, eu acho que é emergente várias questões que são dadas no seu texto, na sua fala, mas também na reflexão do Eric, de Bernardo, é de pensar nossos corpos, nossas histórias no ambiente político, né? As mulheres são 52% da população brasileira e nós, eu, Moara e outras tantas, somos mais de 27%. E
a nossa ausência, né, a ausência histórica das mulheres em ambientes políticos se traduz em políticas públicas, né? Isso tem que ser discutido também. Quando a gente ocupa, a gente consegue discutir políticas públicas para nós, a partir de nós, e tem dados que falam sobre isso. Eu faço parte de uma experiência maravilhosa, que eu tenho muito orgulho de construir, de fazer parte, que é as muitas, que tem também um mandato coletivo, compartilhado, agora em 3 esferas, por 4 mulheres, 2 brancas, 2 negras, e é um pouquinho dessa tecnologia social que a gente tem inventado de maneira muito feliz, mas muito desafiosa aqui em BH, que eu vou falar um pouquinho para vocês. As Muitas é uma movimentação que nasceu para ser superpartidária, um pouquinho depois de 2013, nós todas éramos ativistas em várias áreas, a gente estava com muita dificuldade de levar as nossas conversas, assim, de ombro a ombro, olho no olho, para o ambiente político que estava posto em Belo Horizonte, assim. Uma dificuldade para discutir os feminismos, discutir a negritude, discutir as questões raciais. Então, a partir dessa dificuldade toda, aliada a um prefeito muito desafiador que a gente teve aqui, que foi o Márcio Lacerda, que tinha um olhar, né? Um olhar de mundo muito, muito reduzido mesmo sobre a cidade, foi que a gente se prontificou a radicalizar esse ativismo e ocupar a Câmara Municipal. E não foi muito fácil, não. A gente falou assim, bom, quem seria uma pessoa super legal para ocupar o parlamento? E a gente começou a nomear, assim, olha, fulano de tal que tem uma luta pelo bem viver, tem uma companheira que é indígena aqui em BH, outra que trabalha pelas mães, tem um LGBT, tem outra que é uma transexual que discute empregabilidade trans. E nós fomos criando esse bojo diverso, colorido, plural, radicalmente democrático, para discutir a cidade. E esse caldo foi indo. Nós começamos a fazer sem muita tecnologia, sem muita experiência político-partidária, mas com muita experiência na vivência das cidades. Eu com uma vivência na favela, companheira com uma vivência na Zona Centro-Sul, mas que discutia o bem viver, e a gente foi estabelecendo pontes. Nesse murmurinho, nessa confusão, dessa experimentação, fomos acolhidas no PSOL BH, em 2016, e a gente conseguiu disputar a eleição. E nós fizemos uma coisa que era muito tranquila para a gente. Tinha uma campanha com 12 candidatos, para contemplar os companheiros queers, transexuais, era no ou candidatas, tudo no feminino, para também a partir do feminino lugar político. Como a gente falou, vereador, deputado, prefeito, e a gente traz o feminino também na flexão de gênero, para ir quebrando esses lugares, inclusive pela língua, mas tem toda uma prática por trás. A gente vai com 12 candidatos, e a gente tinha uma tag que era a tradução de uma construção que era votou em uma, votou em todas. Porque a gente falava assim, olha, tem aqui 12 candidatos a vereador. Eu falei, mas vota em quem? Eu falei, olha, escolhe aqui um que você se identifica, que você acha legal, e se você votar em um, você votou em todos. Eram 12 números, mas são pautas que se sobrepõem, se confluem. A parte desse votou em uma, votou em todas, a gente conseguiu eleger 2 mulheres em BH, a Áurea Carolina, que foi a vereadora mais bem votada da história, e para a gente isso é simbólico reafirmar, porque ela é uma mulher negra. Quando ela virou deputada federal, inclusive, a Câmara Municipal ficou sem uma representante negra na cidade. É uma cidade preta, construída sobre nossos corpos, com nossa história, e a representação desse ato. E ela, com uma votação expressiva, traz uma mulher maravilhosa, que tem uma luta pela cultura, que é a Cida Falabella. Como a gente fazia tudo muito junto, nós fomos criando também um gabinete, um espaço comum, sem divisória. E aí, gabinete também não era uma palavra que estava muito de boa para a gente. Nenhuma de nós tinha experiência na trajetória da política institucional, sempre no ativismo. Nós construímos a gabinetona assim, e a gente criou essa experiência que é a gabinetona. A partir dessa experiência, a gente criou tecnologias que são principiológicas para a gente, transparência nos dados, nossa votação. Aqui em BH tem uma tradição muito feia de o voto ser um espaço de negociação para várias coisas. Então, a gente criou uma tecnologia que era todo mês divulgar como votamos. E a gente explicava para as pessoas por que a gente tinha votado daquele jeito. Uma ferramenta super sensível, honesta, de visibilidade. Essas tecnologias também foram protegendo a gente de algumas investidas não republicanas, assim.
Então, e a gente foi criando mapa de lutas. Como nenhuma de nós tinha experiência institucional, mas carregava várias lutas na cidade, a gente foi criando mapeamento mesmo de que luta que aquela pessoa fazia na cidade e, a partir daquela luta, construir incidência no mandato, incidência na cidade, espaços de colaboração, construção. E aí nós começamos a dar nome para as coisas que a gente foi construindo. Então, tinha uma pessoa que discutia empregabilidade trans. Então, vamos criar um espaço para discutir empregabilidade trans em Belo Horizonte. Aí esse espaço chamava Grupo Fortalecedor, que era um grupo do mandato, com pessoas de fora para discutir essa pauta, e isso vai guiando até hoje, tanto esse grupo, esse espaço de colaboração, as reflexões que esse grupo vão fazendo, vão orientando a incidência do mandato em algumas pautas. E pautas que a gente nunca tinha discutido, que não estavam no escopo daquelas 12 pessoas ali, mas que chegaram para a gente também, a gente conseguiu fazer incidência a partir disso. E pautas contraditórias. Nós temos pessoas veganas dentro do mandato, pessoas que discutem a pauta animal, e pessoas que discutem o trabalho a partir da atração animal. E a gente criou um espaço sensível de diálogo para discutir também sobre um PL que estava tramitando para tirar os carroceiros. Então, assim, construir tecnologias de encontro e diálogo para o bem comum. Então, a gente caminhou assim. Em 2018, nós conseguimos, de novo, mais 2 cadeiras. A Aura virou deputada federal, a Andréa virou deputada estadual, e a gente, de novo, inventou um trabalho em 3 esferas do legislativo. E é nesse ponto que nós estamos, mais ou menos agora, assim, inventando, radicalizando, sem medo de ousar mesmo na política e com muita tranquilidade. Um dos fundamentos que a gente tem muito forte na Gabinetona, e que é legal de falar aqui, que é das muitas da Gabinetona, que é a fé na festa. Eu sou uma mulher favelada. Estou aqui, ó, na quebrada, deve estar os cachorrinhos latindo no fundo. Não é uma coisa alienada, é uma de trás. É árido e feio porque a gente não está lá, porque o povo não está lá. Então, para a gente, a política tem que ser um lugar tranquilo, gostoso, alegre, festivo, mas também com muita seriedade, assim. E mais recentemente, agora lá vamos nós de novo, ocupar a política, eu lá vai radicalizar também mais uma vez, e eu e Lauana, dentro das muitas, estamos construindo Mulheres Negras, sim, que é um projeto de autodeterminação de mulheres negras para ocupar de maneira muito generosa, feliz, festiva, séria a institucionalidade a partir de mulheres faveladas. A gente sentiu isso muito na Câmara Municipal, não sei como é que é o cenário para vocês aí, mas aqui as mulheres negras, hegemonicamente, na Câmara são faxineiras, e o parlamento é hegemonicamente de homens brancos de mais de meia idade, assim. E nada com relação a isso, mas só esse grupo ser representado diz de uma democracia pobre, empobrecida, assim. Então, colorir, né, de maneira diversa com nossos corpos, nosso olhar, com a favela política, é também enriquecer a política brasileira e desconstruir, né? A gente tem refletido muito que nós da favela, nós somos a ponte entre o parlamento e o povo, assim, né? Não dá para ficar só esperando que a classe média de esquerda consiga trazer tecnologia para discutir com o povão, que está aqui, inclusive que votou no Bolsonaro. É uma reflexão que a gente tem que fazer de maneira muito sensível, profunda, para desbolsonarizar o rolê, assim. A Gabinetona está aí, tem insights, a gente errou muito, mas acertou outros tanto, e isso de maneira muito honesta, muito sensível, mas muito alegre também, muito jovial. E não é jovial da idade. A Arcida tem 60 anos, né, nossa vereatriz. É jovial do olhar de mundo mesmo, de afetação das experiências. A gente tem visto com muita alegria a Moara em Contagem, a gente está felizona, assim, estamos fazendo gancho. E para a gente é isso, inclusive, discutir pelas mulheres, por exemplo, ou discutir pelas mulheres negras, é também entender que as barreiras partidárias, elas são muito pequenas, né? A minha luta enquanto mulher negra, ela não cabe no CNPJ de um partido, embora ele seja importante fortalecer esse lugar, mas ela é muito maior, e por essas lutas a gente se encontra, inclusive com outras mulheres do campo, para nos fortalecer e desconstruir
isso que está posto aí para a gente, dessa política feia, cheia de fake news, de mentira, construída a partir do ódio. Eu acho que as mulheres têm muito a contribuir na política institucional, as mulheres negras especialmente, porque nós somos a maioria da população brasileira, nós conhecemos a frente e o fundo de qualquer lugar, em qualquer cidade, porque nós somos a maioria, e o caminho do meio, assim, de como que faz, da Casa Grande ao Quilombo. E nós estamos construindo as cidades. Não tem nenhuma manifestação, nenhum posto de saúde, nenhum bairro que não tenha a luta das mulheres negras. Então, é muito importante que os partidos, que as composições e que a gente se autodetermine para discutir e protagonizar alguns espaços. E o protagonismo para as mulheres não é só para ser vista, é um protagonismo que trabalha com autoestima também. Você se vê a partir da outra, né? A minha vizinha me vendo, a gente vai se afetando positivamente. E eu acho que a gente precisa fazer isso muito entre nós, né? Nos afetarmos positivamente, porque a alegria ela é revolucionária. Eles construíram uma política a partir da tristeza para ganhar a eleição. E nós vamos fazer uma contra-revolução a partir da alegria que a favela pode trazer para a política. Assim, eu acredito muito nisso. Eu acordo e durmo pensando de que o dia que a gente conseguir discutir a política para além dos ternos cintos, com a nossa roupa colorida, com o cabelo pro alto, com a voz, com essa gíria que eu carrego, que é aqui da minha quebrada, esse lugar vai ser mais de boa para todos e para todas, assim. E só para finalizar, eu acho que eu devo falar quase 10 minutos, eu convido os companheiros homens, aliados, a refletirem muito de maneira generosa, a não soltar as nossas mãos na construção política. Assim, discutir privilégio não é fácil. E eu experimentei isso diante de uma mulher indígena, que eu me senti privilegiada, eu nunca tinha feito isso. Não é um lugar confortável, não, mas de fato está na hora de a gente se sentir confortável, a gente sair do conforto, se sentir desconfortável, juntar numa grande massa por uma política do bem e seguir juntas, assim, nesse momento especificamente, me perdoe os companheiros, com as mulheres indígenas, pretas, com as transexuais, a sapatão, as LGBT na frente. Muito bem, muito bonito, viu, Tainá? Perfeito, Tainá. Então aí. Depois você vai receber algumas perguntinhas. Aplausos. Agora, vou passar a palavra para a Moara, que é pré-candidata a vereadora em Contagem pelo PT. Ela foi vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, a primeira mulher negra a exercer esse cargo. Ela é graduanda em Engenharia Civil, preocupada com a educação e com políticas públicas para moradores da periferia. A sua plataforma inclui a sustentabilidade e a responsabilidade das indústrias, especialmente a mineração, responsáveis pelos prejuízos não só à natureza, mas à qualidade de vida da população. Então, está aí, a palavra está com você, Moara. Oi, Regina. Primeiro, agradecer a esse convite, estar aqui com vocês. Não conhecia o mandato Mutirão, desculpa. Fui dando uma olhada, assim, de fato, vocês apresentam uma perspectiva super legal, super interessante de construir política. E como a Tainá já disse, boa noite também para a Tainá, uma parceirona, assim, uma pessoa que eu super acompanho nas redes sociais. Tenho acompanhado o trabalho que elas têm feito de mulheres por mais mulheres negras na política. Isso aqui foi muito nos apresentado, sou do PT, mas a partir do mandato coletivo do PSOL na eleição passada. E dizer boa noite também para a Ana, essa professora aí, com uma história interessantíssima também, que eu falei com ela, que eu acho que a live devia ser sobre a história de vida dela, talvez fosse mais interessante do que tudo que a gente tem para dizer. Mas, então, a minha trajetória um pouco na política, vou falar bem rapidinho, ela diz muito sobre essa trajetória de primeiras mulheres negras ocupando vários espaços. Então, quando eu entrei para a universidade, a minha sala tinha 60 pessoas na engenharia civil da PUC, 4 eram negras. Dessas 4, 2 eram pronistas e 2 pagavam sua própria universidade. Entrei para a UE depois, que é a União Estadual de Estudantes, fui da mesa diretora, e depois eu fui para a UNE. Quando eu fui para a UNE, fui a primeira mulher negra a ser que está na executiva pelo meu grupo político.
Não, meu coletivo se chamava Kizomba, que era a festa das raças, e nós, negros que construímos a Kizomba, como questionar como que o coletivo que se chama Kizomba nunca teve uma direção negra na sua história. E a minha sucessão foi um jovem e uma jovem negra. Os dois eram negros depois de mim. E durante esse período, eu fui presidenta da UNE e fui a primeira mulher negra presidenta da UNE. Isso eu estou falando, gente, do movimento social. Eu não estou falando de um lugar onde as elites se organizam, onde o povo se organiza. Quando você pega os nossos partidos políticos, seja o PT, seja o PCdoB, seja o PSOL, quando a gente pega os nossos movimentos sociais, seja o MST, seja, enfim, o que for, a UNE, seja a CUT, em geral, as nossas direções reproduzem muito do que é o espaço da elite. São direções onde tem poucas mulheres. Alguns hoje, por exemplo, tem mais mulheres, muito pela luta que as mulheres que estiveram lá fizeram, para não serem as únicas, nem as últimas, e fizeram esse processo de ter cotas. O PT, por exemplo, tem 50% de cotas na sua direção, mas são espaços que muitas vezes reproduzem isso. E quando a gente vai falar sobre o processo de eleições, esse quadro fica ainda mais cruel. A Tainá falou um pouco do retrato aqui de Minas Gerais, mas ano passado, não, em 2018, né, que foi a eleição para deputado estadual, pela primeira vez Minas Gerais elegeu deputadas mulheres negras. São 3. Quando o PSOL, quando o PT e a outra, gente, me desculpa, eu não lembro de qual partido que é. Mas pela primeira vez, em quase 200 anos de Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a gente foi ter uma representação nesse espaço. Então, de fato, nós éramos assessoras, nós éramos as faxineiras, nós éramos a tia do cafezinho, mas a gente não decidia os rumos do estado de Minas Gerais. Um estado extremamente negro, um estado construído sob o sangue e o suor do povo negro, porque se a escravidão foi difícil em vários lugares do Brasil, em Minas Gerais ele teve aspectos particularmente cruéis por causa da mineração, e ainda continua sendo cruel com todos nós. Então, a gente tem feito um movimento muito forte de não só ter mais mulheres na política, mas também da gente garantir que a nossa presença nesse espaço mude a política e não nos mude. Eu acho que isso também é fundamental. Isso que a Tainá fala é muito importante. A gente quer estar na política, mas do nosso jeito, sabe? Com a nossa forma de falar, trazendo a nossa trajetória, a nossa forma de fazer política, que é diferente, que é com afeto, que é com cuidado, que é com acolhimento. Eu acho que isso tem na campanha coletiva que a Tainá tem construído. Eu senti isso muito no que vocês têm construído no Mandato Mutirão e que a gente tem tentado construir aqui também em Contagem. A gente quer mais mulheres na política, não para mudar as mulheres, mas para mudar a forma de fazer política, que as pessoas se sintam à vontade de estar nesse espaço, entendam que é importante elas estarem num lugar que define o rumo das nossas vidas, porque não tem espaço vazio. Se a gente não ocupa, ela vai estar sendo ocupada por outras pessoas que não têm os mesmos valores que a gente tem. Então, acho que é um pouco da nossa ideia, assim, que a gente tem construído nesse mandato, que apesar de ter o meu nome como esse carro-chefe, mas tem uma perspectiva, assim, muito forte de um mandato coletivo, de um mandato participativo, de um mandato mais democrático possível que a gente consiga construir dentro dessa lógica da nossa democracia. Então, é um pouco disso, assim. E também, eu acho que a importância da gente estar aqui, eu acho que a gente tem levado muito tempo essa lógica de que a gente não quer mais ser as primeiras, nem as únicas, nem as poucas. A gente quer chegar de galera. A gente quer chegar com muita gente. Então, como é que a gente torna esse espaço melhor para que outras pessoas como nós se sintam mais à vontade de estar nesse espaço? Eu, além de todas essas tarefas loucas que eu me inseri nesse momento, eu coordeno um projeto do PT que se chama Representa, que é um projeto para renovação política. Nós, juventude do PT, quando acabou a eleição de 2018, a gente foi fazer um retrato do que tinha acontecido, né? A gente tem toda aquela avaliação na mídia, que a Câmara dos Deputados, ela teve uma renovação muito grande, mas a gente quis olhar de perto. Que renovação era essa? E o primeiro dado que nos assustou muito foi que o PT foi o partido que menos renovou. Um partido que praticamente só reelegeu pessoas. O segundo dado que nos assustou muito, que sim, tinha uma renovação de negros, de mulheres, LGBTs, ali no PT a quantidade de mulheres aumentou,
o PSOL elegeu uma bancada feminina e feminista importante, mas, gente, boa parte dessa renovação, principalmente da juventude dos negros e negras, ele veio pela direita. Inclusive, o partido que mais elegeu negros e negras, negros, no caso, foi o PSL. Pelo menos pessoas que se autodeclararam negras. E aí a gente teve que parar para refletir um pouco e dizer, olha, não dá. Não dá para a gente, por mais que a gente ache nossos companheiros muito valorosos, não dá para a renovação política nesse país acontecer de forma tão superficial, sabe? Sem realmente um debate de uma renovação política enquanto uma tese, não só enquanto uma aparência, enquanto um rosto, que é isso que a Tainá também falou com relação a Cida, assim. A gente quer jovens, a gente quer mulheres, a gente quer negros e negras, mas a gente quer pessoas comprometidas com essas pautas. Não só corpos que dizem que são isso, mas que têm um comprometimento com essa pauta. Então, a gente começou a construir esse processo. Hoje, 23% dos nossos candidatos no país inteiro do PT têm menos de 35 anos. Estamos com a renovação enorme e tentando garantir o mínimo para essa turma. Então, a nossa tarefa é muito grande, mudar a política. Quando a gente fala dessa mudança, a gente está falando de mudança superficial. É importante, por quê, gente? Não é só porque a gente é bonita, a gente fala legal, a gente é divertida, a gente tem um jeito descolado, mas porque cada um de nós traz essa trajetória para esse espaço. Fazer uma cidade que realmente seja para todos e todas precisa ter a participação de quem mora na periferia, precisa ter a participação das mulheres, dos jovens, dos LGBTs, das professoras, dos alunos, de todo mundo. Sem essa diversidade no espaço da política, se essa política é feita só por homens, velhos, brancos, héteros e ricos, a gente vai continuar construindo cidades, estados e um país para essa turma. Então, se a gente quer um país, de fato, para todo mundo, democrático de verdade, a gente precisa ter diversidade nos espaços de poder. Então, acho que é um pouco do que a gente tem tentado apresentar ao longo desse processo todo. Que a gente quer uma renovação, mas não qualquer tipo de renovação, com conteúdo, com qualidade, com todo mundo, com participação, para fazer uma política mais afetiva e mais acolhedora para todo mundo. Muito bem, Moara, perfeito. Muito, muito, muito lindas suas palavras também. E eu agora vou passar a palavra para Ana Mary da Silva Leite, que é residente em São Carlos, é a nossa convidada da cidade, que é bióloga, esteticista, cosmetóloga, empresária na área de biologia estética avançada e biomedicina estética. Ela é natural de Paulista, em Pernambuco, e criadora e mantenedora da ONG Laços de Afeto, onde ela ajuda mulheres vítimas da violência doméstica ou de pacientes de câncer, realizando cirurgias reconstrutoras gratuitas. E também é professora de cursos profissionalizantes gratuitos. Então, ela vai falar sobre racismo, antirracismo no município de São Carlos e sobre a experiência dela. Por favor, Ana, obrigado por você ter vindo, por você estar aqui. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar a Moara, a Tainara, e a todos que estão aqui presentes, e ao Paulo, enfim. É um grande prazer estar aqui, mas eu vejo com muita responsabilidade esse mandato coletivo, que é um divisor de águas. É um divisor de águas e um desafio imenso para essas mulheres maravilhosas do nosso partido, porque elas carregam em si uma responsabilidade enorme, uma responsabilidade de mostrar a este mundo completamente hétero e machista, de homens brancos, que nós temos o nosso espaço e que nós faremos a diferença e que elas farão a diferença. Com um mandato será muito mais empático, porque cada mulher que está nesse mandato e homens do nosso partido, porque o Partido dos Trabalhadores, ele entende que é um partido de luta, mas as mulheres, especialmente, elas sabem quais são as nossas necessidades.
nós temos as nossas necessidades, que é o feminicídio, a discriminação como mulher negra, como pessoa da favela, como pessoa pobre, como... Então, precisamos de um mandato de normas e leis coletivas, mas elas serão responsáveis por conseguir leis fortes e conseguir votar e conseguir colocar em prática. Eu tenho absoluta certeza, porque a minha trajetória não foi muito diferente. A minha trajetória é uma trajetória de muita luta. Desde sempre sofri todo tipo de racismo, mas não é por sofrer racismo que nós vamos desistir. Todos os dias tem mulheres que sofrem o feminicídio, e essas mulheres me procuram através dos órgãos, como Delegacia da Mulher, que eles me indicam. Essas mulheres chegam feridas, emocionalmente feridas, fisicamente feridas. E muitas vezes sem nenhuma perspectiva no mercado de trabalho, sofrendo depressão. Então, a nossa responsabilidade como mulher é acolhê-las, acolher de forma amorosa. E eu tenho certeza que com esse mandato, a Raquel, a Tainá, a Moara e tantas outras conseguirão olhar com muito carinho, com muita empatia, tudo isso que está acontecendo. Porque precisamos de escola em tempo integral, saneamento de qualidade, redistribuição de renda. Então, tudo isso vai ser muito importante nesse mandato. Eu quero parabenizar a todos que estão aqui no mandato coletivo, porque será extremamente importante, porque 2021 será um ano muito diferente. Um ano que eu falo que é divisor de águas. Porque temos o preto, o pobre, ele morre, eu sempre costumo dizer, de duas coisas, ou de fome ou de bala perdida. E está na hora de dizermos não ao racismo, dizermos não ao feminicídio, dizermos não à discriminação. Porque até hoje, os homens héteros e brancos, eles sempre acham que o racismo é mimimi, e não é mimimi. O racismo e a discriminação, ela é perversa, porque ela mata a nossa dignidade, ela mata nosso amor próprio. Está na hora de dizermos não. Então, ouvir a força delas falando de suas lutas, realmente é confortante. Mas devemos continuar arregaçando as mãos e ir à luta. Não podemos parar. Eu vou ser bem breve, porque tem muito mais pessoas para falarem, e eu estou vendo que o tempo está avançando. Ok? Muito bem, Ana. É uma honra ter você aqui. Pela sua generosidade, a sua experiência aqui na cidade. E agora eu vou passar a palavra para o Paulo, representante do mandato em mutirão na candidatura, e ele vai falar, se apresentar. E é Paulo Mancini, para quem não conhece, é biólogo, é professor, é ambientalista, fundador da primeira Associação Ambientalista da cidade, há 40 anos atrás. Então, acho que ele é uma pessoa muito conhecida. Paulo, você está com a palavra para se apresentar e fazer uma pergunta para as três convidadas. Bem, boa noite a todas e a todos. Regina, eu agradeço muito as suas convidadas, né? E agradeço a elas também por estar nos dando esse momento muito gostoso. Eu me sinto assim como se eu tivesse tomado um banho de Brasil, né? Um banho de negritude, né?
que é a cor que representa melhor o Brasil, certamente, né? Bem, eu vou começar de uma forma um pouco heterodoxa, né? 774-414-9891. É o meu CPF, né? O pessoal diz que o representante dos mandatos compartilhados, coletivos, é só um CPF. Eu me sinto muito à vontade nessa roda de conversa sobre as mulheres em mutirão na política, e eu sendo o indicado, né, para ser o representante o representante que vai na urna, né? Só isso, né? Porque eu fui indicado por mulheres, é só por causa disso. A primeira pessoa que me indicou foi uma mulher, foi a Eliana Campos, né? Nossa companheira também. Então, é por isso que eu sempre fui indicado, e o nosso grupo é testemunha que eu sempre coloquei o meu nome à disposição caso outra mulher tivesse esses mesmos compromissos com o grupo, né? Então, me sinto muito à vontade. É muito gostoso, né, ouvir falas do outro, né? E particularmente da outra, porque eu, sendo homem, branco, hétero, então, e vindo de uma comunidade descendente de italiano, que tem muito racismo, né? Eu não posso negar isso, né? E é muito bom, né? É muito bom, e a gente sabe que a gente deve demais, né? Bom, deve tudo às mulheres, não é demais, é tudo às mulheres. E as mulheres negras, especialmente, é muita coisa, né? Então, eu sempre tive uma sensibilidade muito grande para a dor das mulheres. Não sei bem por quê. Talvez porque eu perdi minha mãe muito cedo, né? Mas sempre me doeu muito ver aquelas meninas que eram adotadas muito cedo, né? Por, às vezes, alguns familiares, né? Que era para ajudar, mas, na realidade, não estava ajudando nada. Era para escravizar essas meninas, né? E levar. Então, isso sempre me doeu muito mesmo. E eu acho, assim, é muito bom, né, ver essa alegria que brota da dor, né? É paradoxal, mas a alegria brota da dor, né? E com essa alegria que brota da dor é que a gente tem que fazer as transformações que o Brasil precisa demais. E o momento nosso é muito grave. E vocês, sinceramente, me trazem esperança. Me trazem esperança. A pergunta que eu gostaria de fazer para vocês são duas. A primeira é assim, né? Como que vocês veem e como que vocês acham que os homens podem participar dessas lutas feministas, né? E a segunda é, nesse momento esdrúxulo que o Brasil vive, aonde mais de 100 mil pessoas já morreram, que não precisariam morrer, né? Porque a gente sabe que boa parte dessas mortes, se não a maioria delas, não é devido à pandemia, mas é devido ao pandemônio, né? E as mulheres são particularmente muito afetadas, e especialmente as mulheres negras. Como que vocês têm, que ações que vocês têm desenvolvido dentro do campo de vocês em relação a essa questão, né, da pandemia e do pandemônio, e como está fazendo esse enfrentamento, né, que ações que tem desenvolvido, porque, sinceramente, eu me sinto assim muito impotente, né, porque a gente não pode sair de casa praticamente, né, e a gente também, além de homem hétero branco, é de classe média também, né. Então, mas nós temos que aprender como e o que fazer.
E é isso que eu gostaria de ouvir um pouco também, a experiência de vocês. Eu agradeço muito, agradeço também a Raquel, não sei se outras companheiras nossas que são pré-candidatas estão presentes, mas então a gente passa a palavra para elas, né? Para elas também estar fazendo um breve comentário e uma pergunta para vocês. Muito agradecido e um grande fraterno abraço. Uma coisa muito chata essas lives é a gente não poder aplaudir, né? Porque, sinceramente, eu ia aplaudir, mas aí o microfone estava fechado e não podia aplaudir. Valeu, gente. Um grande fraterno abraço. Então, eu passaria a palavra para a Raquel, para ela fazer as perguntas dela, depois elas respondem em seguida a todas. Tá bom, Raquel? Tá certo, obrigada. Todo o mandato em mutirão. São pessoas muito queridas que transmitem coisas muito boas. Todo mundo que está nesse mandato mutirão está muito no meu coração, de verdade. Vocês sabem como eu gosto de vocês. E é uma satisfação poder estar aqui e compartilhar esse espaço também. E obrigada a Tainá, a Ana, a Moara. Acho que primeiro pela disposição de ocupar esses espaços, que nós mulheres sabemos o quanto é difícil, quanto que a gente tem que abrir mão de várias coisas para estar aqui. E segundo, pelas reflexões importantes que vocês fizeram. E aí, eu acho que a gente não combinou, Paulo, mas eu acho que é o que me... Também eu gostaria que vocês comentassem um pouco na mesma linha que o Paulo falou, sobre essa ideia da esperança que a gente precisa levar nessa campanha em especial. Tainara fala com muita propriedade da alegria, né, que a favela tem, que o sofrimento traz, como o Paulo fala, mas eu acho que a gente tem esse desafio nessa campanha de trazer esperança para as pessoas, né? Mesmo nós estando também tão, às vezes, desesperançosos, tão angustiados com tudo que a gente está vivendo, eu acho que a nossa tarefa revolucionária nesse momento, além de sobreviver à pandemia, é poder trazer esperança novamente para as pessoas. E eu acho que nós mulheres temos essa capacidade, né? Por historicamente a gente cuidar, a gente ter que dar conta de tudo isso, né? Então a gente acho que consegue com mais facilidade. Então não sei, mas gostaria que vocês falassem um pouco sobre esse papel de trazer esperança, de trazer alegria em tempos tão difíceis como a gente está vivendo. Mas só de vocês existirem aqui e no lugar de vocês já me traz toda a esperança que eu preciso para continuar também na luta. E muito obrigada mesmo por vocês existirem no PT e nas nossas lutas. Sim. Que ótimo, Raquel. Muito, muito legal o que você falou. E a Tainá, você pode, então, comentar as perguntas do Paulo e o que a Raquel colocou? Raquel, obrigada, viu? Muito obrigada demais, assim, escutar a Moara é bom demais, a professora me tirou, assim, muita alegria também pela militância, história, fiquei super curiosa, quero conhecer um pouco mais, a Moara me deixou bem curiosa com relação à história dela. Então, o Paulo perguntou de como os homens podem fortalecer, né, coletivamente a luta, e falou um pouco sobre a alegria, que emenda um pouco também no que a Raquel trouxe de como construir esperança, né, entre a pandemia e os pandemônios. Ô, Paulo, só 2% dos recursos do fundo partidário em 2018 foi destinado às mulheres negras, que eram cerca de 18% das candidaturas. Esses lugares são construídos hegemonicamente por homens que têm seu perfil. Então, nesse lugar que a gente não está, os homens podem ser nossa voz. Eu falo muito com isso com meus companheiros. Olha, tem lugar que só tem branco, e nesse lugar
vocês precisam ser a voz para falar assim, olha, isso aqui não é normal, porque enquanto eu não estiver lá, não tem como eu denunciar. Então, eu acho que dentro da política institucional, no lugar que só tem vocês, ser a voz mesmo que traduz isso que a gente vai escutando. Isso não é difícil, os dados estão aí. Em alguns lugares só vocês constroem, por mais, né, isso é triste, difícil para a gente, então, que os companheiros que são sensíveis igual a você estão nesse lugar, que sejam nossos transmissores, né, que consigam traduzir isso que a gente está discutindo aqui fora lá para dentro. E refazer, né, esse dado perverso de que só 2% do fundo partidário vai para candidaturas de mulheres negras, né? Isso foi dado de 2018. Né? Esse ano eu não sei como é que vai ser, está sendo construído ainda. Então fica o desafio. É uma forma de apoiar, né, a luta. A outra forma é essa aqui, que nós estamos fazendo, que é conversando de maneira sensível, aberta, generosa, sem... Ela não é que não é uma conversa tensa, porque o tema é pesado, mas a gente escolhe a leveza para comentar e construir, para construir tecnologias comuns, a gente se afeta, né? O espaço de partilha sensível permanente, eu acho que é também uma forma de contribuir com a luta, sabe? Assim, todas elas, né? Não só das mulheres negras, assim. Tem uma alegria que brota mesmo, eu não sei se é da tristeza, não, deve ser de lá também. E eu me lembrei do jingle do Lula, assim, que eu achei fantástico, porque era meu povo feliz de novo. Então, a Raquel falou sobre como esperançar a política. Aproximação, assim, o que o Lula tem que nos encanta de maneira generosa, que faz um jingle para discutir meu povo feliz de novo? Aproximação, ele fala igual a gente, ele fala, ombro a ombro, sabe? Não é um negócio lá distante, academicista, arrogante. Qualquer pessoa de qualquer parte do Brasil consegue conversar com o Lula. A esperança, para mim, vai conseguir dialogar, me identificar com aquela pessoa, com os meus representantes, assim. Então, para mim, construir esperança é construir lugares comuns, em que mesmo com as diferenças, Lula é homem, nordestino, eu sou mulher do Sudeste, em que eu consigo me identificar na pessoa, pelo diálogo, pelo afeto, pela alegria. E eu acho que, assim, eu falo que eu sou uma utópica, incorrigível, gente, não tem jeito. Eu vou levantar, eu levanto e durmo falando assim, tem que ser feliz, tem que ser bom, tem que ter funk, tem que ter samba. Eu não sei se alguém já escreveu sobre isso, algum antropólogo, e etc. Mas para mim não dá para ser diferente. Se eu for fazer uma coisa que eu não gosto, eu vou vender tomate, porque é menos pesado para mim. Né? Tem pessoas que adoram vender tomate, não é disso que eu estou falando. Mas assim, então, esperançar talvez seja criar espaços acolhedores. Você me esperançou começando a sua fala com um cachorrinho no colo. É do pequeno também, foi tão bonitinho que tem um cachorrinho assim, e eu fiquei pensando, pô, tem um cachorro acolhido, se meus filhos estivessem passando aqui também, então eu acho que é levar o cotidiano, que não é feio, que não é cinza, que não é truculento, para a política é uma construção de esperançar. Eu acho que por isso que o Lula conseguiu esperançar tanta política, porque ele é muito próximo. Então, talvez o desafio nosso seja aproximar a política do real, do pé no chão, do busão, das quebradas, é construir esperança, assim, porque o dia a dia da gente não é aquela coisa feia que a gente vê no Congresso. Nossa, agora essa última frase, adorei, muito bom. Então, por favor, Moara, passo a palavra para você responder. Então, são duas perguntas, acho que bem importantes. Eu acho que primeiro o papel dos homens, assim. O companheiro começou bem falando, né? Porque no Brasil, a questão do direito é uma coisa que você consegue até dialogar com as pessoas. Mas o tal do privilégio, ele é muito difícil. Então, é isso, assim, sabe? Eu acho que a Tainá até falou, esse lugar do privilégio não é um lugar que eu imagino que seja tranquilo, é um lugar incômodo, mas ele precisa ser revisto. Sabe? Os homens precisam se incomodar tanto quanto a gente se incomoda, então no espaço de direção que só tenha homem. E parar de achar que isso é normal. Porque eles se assustam quando a gente levanta a voz. Às vezes não se assustam em ter vivido a vida toda em espaços de direções que só tem homens. Não se assustam em ter uma assembleia que só tem homens. Não se assustam em ter direções partidárias que só tem homens.
sabe? Ou de ter uma mulher que é representante, que é a cota, a lidar com essa questão da desigualdade. Eu acho que sim, acho que a gente precisa estudar, a gente precisa se aprofundar, a gente precisa ouvir o outro para entender o que fere, para entender como não reproduzir mais essas opressões, aprender a ouvir as mulheres que estão ao nosso redor, que assim como tem a Tainá, tem, enfim, a Regina, tem várias mulheres também que têm muito a dizer, que às vezes não conseguem, ou quando falam não são ouvidas, mas acho que é importante esse lugar de você o tempo todo rever seu privilégio, assim, sabe? De não só as mulheres se incomodarem com a não presença das mulheres nos espaços, mas que os homens também se incomodem, sabe? E que se incomodem com a ausência dos negros e negras, ou que se incomodem em estar só espaços de subordinação. Então, acho que isso é importante. Mas é isso que o Tainá também falou, quando a gente não tiver, que sejam aliados, igual o companheiro de vocês é um homem, que sejam aliados na Câmara de São Carlos, que votem coisas importantes para as mulheres, que apresentem projetos que sejam importantes para as mulheres e que ajude a aumentar a participação das mulheres na política, mesmo não sendo uma mulher. E sobre esperançar, gente, a gente estava no debate outro dia exatamente sobre isso. Na verdade, foi uma live que eu acompanhei de uma jovem que também é pré-candidata lá no Paraná, que é a Ana Júlia, que era secundarista, ficou famosa por isso, agora é pré-candidata, e do Juliano Medeiros, que é o presidente do PSOL. E eles falavam exatamente isso, que política é vender ilusões. E é isso, a gente vende a esperança de um mundo melhor, que é isso que nos move, porque a maioria de nós aqui não ganha para se dedicar e para militar e para se dedicar às causas que acredita, seja do meio ambiente, seja das mulheres, ou dos negros e negras, enfim. A gente dedica boa parte da nossa vida porque a gente acredita que a gente vai construir um mundo melhor. Que a gente não vai, enfim, fazer a revolução até o ano que vem, mas nós vamos dar um passo em direção a isso. E como é que a gente conquista as pessoas? É fazendo que elas acreditem nesse sonho, nessa utopia que a gente acredita. Então, se a gente não acreditasse, se a gente não tivesse esperança, se os nossos olhos não brilhassem quando a gente falasse dessas coisas que a gente acredita, esse outro mundo possível, a gente não conseguiria encantar ninguém, nem trazer ninguém com a gente nessa caminhada. É uma tarefa cada vez mais difícil nos dias de hoje, mas é uma tarefa importante que eu, de fato, acredito. Eu acredito no povo brasileiro, eu acredito que as pessoas não são ruins, eu acredito que a gente pode construir umas cidades mais democráticas, mais participativas e melhores para viver, cidades feministas, cidades antirracistas, onde a juventude tem oportunidade das coisas. E é isso que a Tainá falou, assim, sabe? Acho que nos faz acreditar nesse outro mundo possível são as pequenas coisas. Eu fico falando assim que nessa época de pandemia a gente é muito triste, eu fiz o lançamento da minha campanha. A minha vontade no final foi lindo, foi legal, assim, a gente fez todo um cuidado para ter música, ter poesia, para não ser chato, para as pessoas conseguirem participar, apesar do distanciamento social não ser uma coisa maçante. E quando acabou, a minha maior vontade era poder sentar numa mesa de bar e comentar sobre cada fala, comentar sobre as coisas e naquele momento ter as melhores ideias. E as nossas melhores ideias nascem nesses momentos mais alegres que a gente tem. Então é isso, assim, sabe? A nossa alegria, como a Tainá também já falou, é o samba, é o pagode, é o funk, é poder chegar em casa com tranquilidade, é poder se alimentar bem, e isso vai nos movendo dia a dia. E eu acho que essa ideia, essa esperança de um mundo melhor, eu acho que é o que move todos nós a continuar na luta, porque se a gente não tivesse, acho que a gente não estaria aqui. É muito bom ouvir vocês, viu? Moara, suas palavras são de muito alento para todos nós. E agora eu vou passar para ouvir a Ana Mary. Por favor, Ana Mary. Eu quero mais uma vez cumprimentar a todas, a Moara, fantástica, e a Tainá também, que empoderadíssima. O Paulo falou uma coisa, e a Raquel também, sobre como o mandato poderia ajudar. Paulo, algo que os homens héteros, brancos e de classe média podem ajudar, que vão estar no mandato, é empoderar as mulheres. Empoderar, dar poder, dar o máximo de apoio. Porque é isso que nós vamos precisar. Porque não vai ser um mandato fácil. Porque os que já estão lá,
que já estão em seus mandatos e vão tentar a reeleição, vão tentar nos desqualificar. Vão tentar desqualificar essas mulheres fortes e resistentes, que parecem ser rochas, mas são sensíveis. Porque nós, mulheres, o tempo todo passamos por momentos de muita opressão. Vivemos em um sistema racista, um sistema sempre opressor. Esse é o sistema que vivemos. É um sistema que é aquele que aponta todos os dias: você é preta, seu cabelo é duro, seu nariz é grosso, seus lábios são grossos e você é mulher. Porque quando uma mulher fala em um ônibus ou em um coletivo que foi assediada, é porque você... A culpa é sua, olha a sua roupa. A culpa nunca vai ser do homem. Então, precisamos de leis que protejam as mulheres. Que proteja a mulher, que proteja o negro, que proteja o gordo, que proteja o alto, que proteja o magro, que proteja o homossexual, a lésbica, a travesti, a garota de programa. Então, esse mandato ele vai ser um mandato divisor de águas, em que precisamos realmente da força de vocês, que você vai estar trabalhando aqui em São Carlos, ao lado da Raquel, se Deus quiser, e ao lado de tantas outras mulheres nesse mandato coletivo. A Tainá e a Moara trabalharão certamente juntas e realmente conseguirão, nesse mandato, fazer a diferença. Porque nós, mulheres, sabemos o quanto sofremos todos os dias e o dia todo. É uma coisa que parece, podemos até passar desapercebido, mas durante essa pandemia eu fiquei com a minha clínica fechada há 4 meses. E aí o que fazer? O que era possível fazer? O que era possível fazer era ensinar as pessoas a importância do isolamento social, mesmo tendo todos os dias uma pessoa no governo federal explicando exatamente que era uma gripezinha. Essa gripezinha ceifou 100 mil vidas. Não é pouco. São 100 mil famílias que sofreram. São 100 mil pais que não foram abraçados pelos seus filhos. Eu tive em minha família várias pessoas que contraíram. E é uma doença difícil. Então, a esperança que você, Paulo, a Raquel, a Moara, a Tainá e tantos outros, o Eric também é um companheiro que está aqui, que também é candidato, precisamos realmente da força de vocês, porque são vocês que irão mostrar à sociedade um mandato mais empático, porque sabemos que os outros partidos, infelizmente, eles não olham o povo com amor, com empatia. Não, infelizmente. Infelizmente, hoje o racismo ele é perverso. E é isso que precisamos contar, Paulo, com a sua ajuda. Quando você estiver lá, mas que tenha leis firmes e fortes. Que essas leis não sejam só na esfera municipal, mas que depois seja na esfera estadual e federal. Mas que isso tem que ser amplo. Nós não precisamos pensar de forma macro em direito para a mulher. Pensar de forma macro em direitos para a mulher, moradia, alimentação, casa digna. A redistribuição de renda é a parte mais sensível, porque quem mais sofre é quem está na base da pirâmide. E é a base da pirâmide, que é chamada de minoria, que somos a grande maioria. Como falou a Tainá, nós somos maioria. E somos nós que vamos mostrar aos héteros e brancos que nós temos nossos direitos e queremos que eles sejam garantidos. Muito obrigada. Muito bem, Ana Mary. Parabéns pelas suas palavras, de muito incentivo para nós. Eu estou notando, então, que quem está aqui presente é a Zildinha, que é
Você, Gildinha, é pré-candidata e eu gostaria que você participasse, também fizesse as suas perguntas, porque no momento em que eu passei a palavra, você não estava. E você gostaria de perguntar alguma coisa para as três e se apresentar, Gildinha? Prazer em ter você aqui. Boa noite. Prazer em te reencontrar, minha professora querida. Tá lembrando que você me deu aula, né? Lógico. Excelente de história, que eu tô com o cabelo curto. Então, obrigada. Então, meu nome é Gildinha, eu tô aqui também como pré-candidata a vereadora, decidi na semana passada, enfim, né? E sou educadora popular, trabalho com formação de educadores populares na área de saúde, nas várias áreas, né? Cidadania. E sou formada em História, Regina foi minha professora, uma excelente professora, né? E é uma honra estar aqui, agradeço muito pelo convite, essa possibilidade de estar ouvindo essas mulheres fortes, guerreiras, né? E aprendendo muito. É isso, eu perdi o início da reunião porque eu estava tentando pelo computador e não consegui. Aí eu desisti, já tinha começado. Mas no momento não, eu estou assim aprendendo ainda sobre a filosofia, sobre a ideia do mandato em mutirão. Eu só li algumas coisas, né? Mas é isso, é uma ideia muito, muito bacana. Eu também trabalho e acredito muito na força do coletivo, né? E é isso. Por enquanto não tem nenhuma pergunta. Ok, então, obrigada, Gildinha. Enfim, você Obrigada chegou, conseguiu chegar, né? Cheguei. Então, eu queria saber se temos perguntas, Bernardo, de quem está assistindo, será? Então, a gente está lembrando que, além do grupo que está aqui no Zoom, nós estamos transmitindo pelo Facebook. Lá pode ser feitas questões, né? Lá ou aqui, porque quem estiver no Facebook está vendo a gente aqui agora também, podem ser feitas. Quem está monitorando, a Lourdes, está monitorando no Facebook, Lourdes? Sim, aqui. Sim, boa noite. Aqui não tem, ninguém fez pergunta, só tem pessoas dando boa noite, outros que estão assistindo, não tem nada. Tá certo. Mas eu tenho uma coisa para falar que eu fiquei encantada com essas mulheres. Gente, que ânimo para trabalhar com vocês. Essas que falaram... Gente, é inacreditável, eu não acredito ainda, até anotei, porque é a primeira vez que eu vejo em política se falar de acolhimento, empatia, afeto, alegria, carinho, leveza, cuidado, esperança e ouvir a arte de ouvir o outro. E muito mais. Eu vi tanta coisa bonita que eu jamais poderia esperar isso numa live, numa reunião falando de política. Então, eu estou realmente... Vocês me puseram lá em cima, assim. Lá em cima, na motivação de que tem gente nesse mundo que pensa nisso e que trabalha isso. Ó, fica até arrepiada. Sabe? Eu não imaginei que político pensasse nisso. Parece que não, pelo que a gente vê por aí. Então, olha, agradecidíssima. Muito obrigada por estar aqui nessa... Eu estava anotando o Facebook, mas eu estou me deliciando com Tainá, com a Ana Nery, com a Raquel, com a Zildinha, com a Moara. Gente, de cada uma eu anotei coisas lindíssimas. Eu estou aqui, estou anotando, porque eu quero guardar isso. Eu quero guardar e quero que continue, entendeu? Que a gente realmente faça diferença. Não vamos ser só esses políticos que a gente vê aí, que vocês falam, os homens, os brancos, os machistas, a classe média, que eu estou aí incluída também. Mas eu torço por esse outro lado que eu não encontro lugar e encontrei em vocês. Muito obrigada. Eu só queria saber uma coisa.
como que a gente poderia levar essa mensagem para mais mulheres participarem da política dessa forma que vocês fazem? Eu não sei, para mim, eu gostaria de ter isso. Muito Eu obrigada. pediria para Tainá, se quiser responder isso, como conseguir mais mulheres para fazer a diferença. A Moara e a Ana, se quiserem responder essa questão. Posso complementar? Sim. Eu queria complementar, principalmente para a Tainá e para a Moara, se elas puderem dar algum exemplo de legislação que, no caso a Tainá, né, que já criou alguma legislação na Câmara Municipal de Belo Horizonte, né, de proteção, de fortalecimento, né, das mulheres em qualquer área, né, na saúde, ou na participação social, na política, né, e eventualmente também a Moara alguma proposta que elas já tenham, tá, de exemplos, né, de atuação que elas possam já ter realizado em favor das mulheres, e especialmente, se tiver, das mulheres negras. E eu queria só lembrar que aqui em São Carlos nós temos a Câmara Municipal desde 1865, né? E desde 1865 até o ano de 2020, nós tivemos só 9 mulheres vereadoras. E eu sei de cor o nome de todas, não vou falar porque a gente não tem tempo. E 8 delas estão vivas, né? Só uma, que é uma professora de matemática, a professora Elide Benetti, que já é falecida. As 8 estão vivas. E 4 eram do Partido dos Trabalhadores, foram eleitas pelo Partido dos Trabalhadores. É isso daí, gente. Muito agradecido também a todos e todas pela participação, pela presença, Zildinha, Raquel, as nossas queridíssimas convidadas de Minas Gerais, que delícia ouvi-las, viu? E a Ana Mary também, que eu estou encantado também, que eu conhecia já, mas não com tanta presença assim. Valeu. Posso só complementar o dado do Paulo? E, infelizmente, nenhuma dessas 9 eram negras. Ah, é verdade. Todas mulheres brancas. Estamos devendo isso para São Carlos, hein? Eu falo assim que não basta ser mulher, não basta ser negro, né? Olha, nós temos a Damares como ministro dos Direitos Humanos, não é? E temos aqui em São Carlos o presidente da Câmara, que é negro. É importante, mas não é uma pessoa que leva a luta dos negros. Como nós temos na Fundação Palmares um negro que acha que a escravidão foi positiva para os negros. É um absurdo, né? Mas é isso que eu falo, não basta também, né, ser mulher ou ser negro, né? É preciso combater o racismo e é preciso ser feminista, né? É isso. Valeu, gente. Ô, Regina. Legal, sim. Regina, eu tenho uma pergunta aqui do Rodrigo Trindade Nepomuceno. Sim. Gostaria de saber qual a posição delas com a complexidade entre a necessidade de volta às aulas para as mães trabalhadoras e o perigo do vírus Covid-19, se der tempo, né, para também falar sobre isso. Ok. Obrigada, Rodrigo e Paula, que eu sei que está assistindo. Tainá, quer falar sobre isso, querida? Sim, sim. Então, Paulo, sobre as leis que a gente criou aqui na Gabinetona, que está diretamente para as mulheres. Aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte não tinha comissão de mulheres, então a gente conseguiu criar, pela primeira vez, uma comissão de mulheres para discutir, interferir e legislar. Então, assim, foi a primeira coisa, assim, não foi a primeira coisa, mas acho que é a mais importante, porque ela vai ser uma comissão permanente, então, e ela tem preferência para que as mulheres assentem, e as mulheres escolhem os homens que vão assentar nela, né? Não é a presidência da Câmara que determina, igual são as outras comissões. Foi super importante, um marco na história. Ela fez 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Sobre projetos, nós criamos, esse foi derrotado, o Dia Municipal de Combate ao Feminicídio,
Ele foi derrubado, mas a discussão ficou em pauta, e é bom dizer que ele foi derrubado aqui porque ele contemplava todas as mulheres. E por conta das mulheres transexuais, uma bancada fundamentalista derrubou, mas foi uma discussão importante que a gente levantou aqui, e é legal, inclusive, demarcar, de que a gente fez um PL para trazer o Dia Municipal do Feminicídio, e ele foi derrubado por transfobia. A gente fez um outro PL que está em tramitação, que chama Catraquinha Zero. Eu não sei como é que é em São Carlos, mas aqui as mulheres com crianças no colo, elas têm que ou enfiar o menino por debaixo da roleta ou passar por cima, só que agora a roleta é inteiriça, então espreme o menino. Então é para que os ônibus liberem os meninos para passarem, é só apertar o botão. Está em tramitação, é um projeto de segurança, vai subir mobilidade. Um outro PL que foi, inclusive, lido hoje em plenário, chama Moeda Segura, que garante para as mulheres em situação de violência que estão na fila de habitação do município prioridade. Então, se tem uma mulher no programa de habitação do município que está em violência familiar, né, em situação de mais vulnerabilidade, ela tem preferência nos programas de reassentamento, aluguel social. Esses 3 foram especificamente para as mulheres. Então, a gente pode trocar também, passar os textos para vocês maturarem aí. Tem os PLs da Marielle também, o Corujinha, que a gente pegou muito para estudar. São 9 PLs, alguns deles viraram lei, a gente pegou para estudar aqui, também vale a pena pegar. Além da comissão, não sei se aí tem, é muito importante ter uma comissão de mulheres, com uma comissão permanente, preferencialmente composta por mulheres. Eu não sei como é que vai estar a composição ano que vem, mas eu espero que a Zildinha, a Raquel, consigam ocupar aí para mudar os dados de só 9 na história. E sobre volta às aulas, que alguém perguntou, eu sou mãe, meu filho tem 11 anos, tem um enteado de 9, eu sou terminantemente contra a volta às aulas, sou numa quebrada, muitas mães trabalhadoras, mas a real é que ninguém devia estar trabalhando, assim. Então, a escola, o trânsito para a escola, chegar na escola, a gente ficou brincando que a escola não controla nem piolho, né? Como é que vai controlar o convite? Então, tem que reduzir mesmo a possibilidade de contágio. A escola é uma condição, um espaço muito grande, de possibilidade muito grande de contágio, e que é um recorde de classe social, ninguém devia estar trabalhando. Essa é a real, mas não pode voltar mesmo, não. Não agora, infelizmente. Muito legal. Exatamente. Excelente, Tainá. Só pegando o gancho sobre essa questão que a Tainá falou da volta às aulas, eu não sou mãe, mas eu acho que é muito isso, gente. O Brasil, quando começou o Covid, liberou uma grana importante para os bancos, né? Mostrando que tinha dinheiro para investir. Então, eu acho que tem que garantir a segurança das pessoas, sabe? Acho que tem que garantir esse mínimo, assim, das pessoas conseguirem ficar em casa, conseguirem se alimentar, não precisarem voltar às aulas, que é o que a Tainá falou, assim. Quando o comércio já abre, a gente já volta aos picos enormes. A gente, essa semana, atingiu 100 mil mortes. Sabe? Quase 10% das mortes no mundo são brasileiras. 80% das mulheres das grávidas que morreram no mundo são brasileiras. Sabe? A gente não está levando nada a sério essa situação. Então, também sou totalmente contra. Eu acho que esse debate de vida versus economia, ele não existe, assim, sabe? Não existe economia para pessoas mortas. A gente tem que, denunciar e lutar contra esse Estado genocida, que agora arrumou uma ajuda para nos matar mais rápido. Eu posso pegar um ganchinho da Moara? Sim. Posso pegar um ganchinho da Moara? Então, concordo completamente, eu sou definitivamente também contra a volta às aulas, porque eu falo isso como um profissional da saúde, e o número é assustador, que o número de pessoas que morreram são pessoas pobres, negros e pardos. São aquelas pessoas realmente que estavam indo procurar o auxílio emergencial, que ficavam expostas nas filas de banco, nas filas de lotérica, ou aquelas mães que não foram liberadas por suas patroas de fazer a faxina e que chegavam em casa e contaminavam seus familiares. Mas elas precisavam fazer isso para garantir o básico de sobrevivência. Então, isto é imoral, porque nós temos um presidente imoral. Além dele ser incompetente, ele é imoral.
ele é imoral e ele é genocida. Então, a pergunta que a Lourdes fez sobre a necessidade de volta às aulas, a resposta é não. Não, porque não está seguro. E a OMS ela é muito categórica em mostrar que não é um ambiente seguro. Não é. Mesmo eu criei na minha clínica regras de biossegurança, mas isso não é garantia de absolutamente nada, porque as pessoas continuam transitando em ônibus lotados, onde não existe o respeito de distanciamento. Como manter o distanciamento em ônibus superlotados, em filas enormes para as pessoas terem acesso ao auxílio emergencial? Não. Então, a resposta é não. E quanto a perguntar, Paulo, se tem algum projeto, eu encaminhei para a Câmara já, até por incentivo da minha amiga Carmelita Campos, um projeto onde garantia a vítimas de feminicídio, a mulheres que tiveram câncer de mama e aos jovens que são expulsos de suas residências por discriminação devido à sua opção sexual. Então, eu encaminhei à Câmara de Vereadores um projeto onde conseguisse garantir um salário, metade de um salário mínimo, e que garantisse as condições mínimas para com que eles conseguissem fazer cursos, os cursos eu ministro gratuitamente, mas que conseguisse ter essa ajuda, essa contrapartida, porque muitas mulheres que chegam, elas estão muito fragilizadas. Então, eu desenvolvo esse trabalho com recursos próprios. Então, eu ajudo mulheres, chegam meninos que são agredidos, meninas que sofrem porque o padrasto abusou. Então, tudo isso são situações muito diferentes, muito particulares. Então, todos os dias, uma criança, ela sofre um abuso e sofre um assédio. E nós estamos aqui, de forma muito generosa, muito carinhosa, para abraçar essas pessoas. Mas eu não consigo sonhar sozinha. Eu consigo sonhar com um coletivo. Eu preciso da coletividade para continuar sonhando. Então, eu preciso do mandato coletivo, porque eu quero sonhar com essas vereadoras. Eu quero sonhar com você, Raquel. Eu quero sonhar com o Eric. Eu quero sonhar com a Zildinha. Eu quero sonhar com o Paulo, a Moara, a Tainá. Eu quero sonhar com todo mundo, porque o sonho ele não é meu. Eu sou um instrumento para conseguir sonhar. Mas eu quero que muitas pessoas sonhem comigo, mas que sonhem com um mundo melhor. Porque o mundo ele só é bom quando ele é bom para todos. Então, eu tenho certeza que em 2021, certamente teremos um mandato de mulheres, esse mandato coletivo. Eu tenho certeza que esse meu projeto ele vai ser desencavetado. Mas se não existir mais, eu faço outro com todo amor e carinho e entrego em mãos. Ok? Muito obrigada. Muito bem, Ana. Excelente a sua proposta. Alguém do grupo gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta para as convidadas? Eu também gostaria que elas falassem sobre como atrair mais mulheres para a política, para o nosso mandato mutirão, aprender com vocês como conseguir mais, porque a intenção é de montar agora um grupo temático para se debruçar sobre essas questões da mulher na política, e eu gostaria de atrair mais entre aquelas que estão assistindo e depois na comunidade. Eu gostaria de ouvir vocês, o que vocês acham, quais as estratégias que vocês usariam para atrair mais mulheres para o grupo. Regina, permite só, já são 8h30, então a gente está caminhando já para o final. Ao mesmo tempo que elas respondem, já fazem suas considerações finais. Aí já fazem as considerações finais. Eu só vou fazer, você perguntou se alguém do grupo gostaria de falar, eu só queria falar o seguinte, que pena que nós não trouxemos essas convidadas antes,
porque nesse caso o candidato não seria o Paulinho, seria a Lourdes, do jeito que ela ficou arrepiada, e a Lourdes é uma das nossas vereadoras em mutirão, o nome seria dela. Mas agora a gente já fez a opção pelo Paulo e ele já se desincompatibilizou, inclusive, agora a gente não tem Mas como ela voltar. declinou da posição, nós né? nem gostaríamos, o Paulo falou o tempo todo, vamos arrumar uma mulher para representar o grupo, mas acho que está muito bem representado pela figura do Paulo. Eu só queria fazer esse comentário e só então pedir aí os encaminhamentos para a gente concluir essa belíssima noite. Eu gostaria de fazer um comentário também rapidinho. Oi, Fátima, Que nós temos 3 vereadoras no PT, mulheres. A Raquel, a Zizi e a Silvia. Esquecemos da Silvia. Pois é, ela não apareceu. É operária e negra. Ela foi convidada, Fátima. Eu sei que ela foi convidada, mas ela não pôde vir. Mas é que só para quem não sabe, nós temos 3 mulheres candidatas, né? E uma negra e operária. Fantástico, fantástico. Ótimo. Silvia. Então, a Tainá. Então, aqui em BH, em Minas, especificamente, até mais amplo, a gente organiza partida. É um espaço só de mulheres. Ele foi gestado inicialmente pela Márcia Tiburi, a filósofa do Rio de Janeiro. Ela tem as princípios e, assim, vale a pena ler, pensar um pouquinho e se articular também, articular com a gente para essa ponte. O princípio da partida é fortalecer mulheres em espaços de poder, e todos os espaços de poder. Então, aqui em Minas, a gente se encontra uma vez por mês, era presencialmente, agora é virtualmente, para discutir, tanto na política, mas também quem ocupa banco, sindicato, direção de escola, conselho tutelar, e nesse espaço a gente vai criando, gestando, acolhendo, fortalecendo coletivamente, né, uma a outra. A partida é um lugar que eu tenho muito carinho, muito afeto, talvez valha a pena as mulheres aí do mutirão, fazer uma mutirona e se conectar. A gente está disponível para compartilhar tecnologia de maneira muito sensível. A partida é um lugar tão legal, é suprapartidário para o campo de esquerda. A gente conseguiu, vou dar um exemplo rapidinho. Ano passado a gente fez um evento que tinha PCdoB, a Rede, o PT, o PSOL, pelas mulheres. E foi muito rico, porque foi um lugar intergeracional, interracial, mas de acolhida muito forte e potente. Nós estamos agora criando, dentro da partida foi gestado o Meu Voto Será Feminista, Moara acionou a tecnologia, vai usar também, e é isso, pelas mulheres a gente consegue dialogar, inclusive pelo campo, né? Às vezes, enfim, vem muitos ruídos, a gente tem várias questões, mas vai criando espaços de compartilhamento comum. Esse é um deles, mas tem milhões aí para ser experimentados. E um outro também, que é um espaço que eu tenho muita alegria de compartilhar e construir, esse não é de encontro presencial, é mais tecnologia, é o Mulheres Negras Decidem, que tem pesquisado e construído tradução de dados para a gente construir espaço e narrativas para que as mulheres negras ocupem o poder. Então, tradução de que nós somos a maioria, mais de 27%, tradução do fundo partidário, que só vem 2% para a gente. Mulheres Negras Decidem também está aberto, rede social, tudo muito aberto e acessível. Também é um espaço que a gente pode acionar, compartilhar a tecnologia e nos fortalecermos aí. E, para além disso tudo, fortalecer essa empobrecida democracia. E eu já me despeço, então, agradecendo a todo mundo. Moara, estou na torcida demais para você, só amor, muita fé. Que bom ter compartilhado com você aqui. Muito obrigada, Regina, Fátima, Paulo. Vai junto com a mulherada, está torcendo também para vocês. Nós precisamos reconstruir, né, o campo progressista no país e vai ser de bonde. E mutirão tem uma palavra muito bonita para mim, por conta da laje. Então, mó fé, todas as minhas energias positivas para o mutirão aí em São Carlos. Muito obrigada, Tainá. Suas palavras são, para nós, essenciais. Agora, nós vamos continuar, contamos com você, com a sua ajuda, porque estamos precisando aprender mais. E a gente só pode agradecer a sua presença aqui hoje. Foi muito bom te ouvir. E agora a Moara. Né? Não, gente, eu só tenho também a agradecer assim, ao convite.
desejar uma boa caminhada para vocês. Saudar a Tainá, a gente tem se encontrado tanto virtualmente, nossos caminhos têm se cruzado tanto, acho que eu devo estar fazendo o caminho certo para me cruzar com tantas mulheres maravilhosas aqui na partida, ter acompanhado o trabalho das Mulheres Negras Decidem, enfim, então, saudar todas vocês, a professora Ana também, agradecer o convite da Regina, a permanência do Bernardo, da Raquel, do Luiz, do Paulo, da Vera, Zildinha, boa sorte também na tua caminhada, a Fátima, a Lourdes, o Eric, enfim, todo mundo desse mandato, que eu acho que é tão potente, tão importante, assim, acho que a gente precisa construir espaços que a gente se sinta confortável também na política e trazer, assim, as nossas tradições, que são a tradição de mais acolhida e mais coletividade para esse espaço, né? Então, é isso, gente. Parabéns pela força, pela coragem e estamos aí à disposição. Obrigada, Moara. Excelente sua participação. Todo mundo adorou. Muito bom. E a Ana gostaria de falar como convidar mais mulheres para se aproximar dessas propostas, Ana, aqui em São Carlos. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a você, Regina, já me despedindo e farei posteriormente as considerações ao Bernardo, a Raquel, querida, Moara. Olha, Moara e Tainá, eu quero ir aí fazer cursos gratuitos, viu? Para mulheres, de autoestima, de embelezamento íntimo, corte de cabelo, maquiagem. Pode me chamar que eu vou, viu? Fica tranquila. Reinaldo, Fátima, sua linda, ao Luiz, ao Paulo, a Vera Lúcia, a Lourdes, Eric, Helena e Zildinha. Muito, muito, muito obrigada. Estou sempre à disposição de todos vocês. Como convidar pessoas? Eu tenho um contato, agora que estamos em pandemia, o contato realmente ele diminuiu significativamente, mas eu tenho muito contato com as meninas do alojamento da USP, as meninas que moram aqui no alojamento da USP e alojamento da UFSCar, porque eu tenho uma relação muito legal com elas. E aí eu tenho sempre convidado, e eu acho que podíamos convidar, tem algumas meninas que são enfermeiras da Santa Casa, enfermeiras do Hospital Escola, podemos chamar, elas têm um interesse muito grande, porque elas querem melhores condições de trabalho, o pessoal da enfermagem. Então, tem um grupo de donas de casa também, que podemos convidá-las para juntar-se a nós e realmente trazer ideias. Nós podemos... Tem aí o sindicato das domésticas, né, e diarista. Então, nós podemos realmente ver isso, Regina, e convidar essas pessoas, porque elas têm muitas necessidades, muita experiência, e elas realmente podem enriquecer o projeto coletivo que as meninas vão fazer. Eu não sou candidata, mas eu estou à inteira disposição de todas. Nós podemos começar já a fazer, olhar alguns nichos de profissionais. Tem assim, algumas meninas que também trabalham nos bancos, mesmo sendo da iniciativa privada, mas elas têm algumas nuances que elas gostariam realmente de abordar. Eu acho que poderíamos convidá-las. Sim. Muito boas ideias, Ana. Principalmente esse pessoal que você citou aí na área de saúde, que foi tão penalizado, exigido, né? As mulheres que estavam na frente de batalha e que tiveram que enfrentar esse desafio da Covid, e as enfermeiras têm uma experiência espetacular. E eu agradeço muito a sua presença, suas ideias e a sua boa vontade, sua generosidade em ofertar cursos e estar disponível para nós. Agradeço demais, viu, Ana? E eu agradeço a todos aqui que estiveram presentes. Eu peço que as pessoas interessadas entrem em contato conosco
mesmo aqueles que não querem participar como vereadores em mutirão, mas têm interesse em apoiar o grupo de qualquer forma, que manifeste seu interesse através do nosso contato, mandatomutirão@gmail.com, e a gente vai começar a trabalhar nesse grupo temático das mulheres, a participação feminina de uma forma democrática, inclusiva e aberta. Então, agradeço a todos. Alguém quiser colocar mais alguma coisa, Bernardo? Eu vou só, então, no sentido de concluir o evento e fazer os encaminhamentos finais. Bom, primeiro, agradecer mais uma vez a maravilhosa noite que a gente está tendo, né? Acho que está muito inspiradora para todas e todos aqui. Agradecer as nossas convidadas, agradecer a presença das colegas pré-candidatas, Raquel, Zildinha, o Eric, que esteve conosco aí todo o tempo. Dizer que o mandato em mutirão é isso, né? Esse espaço coletivo que pretende justamente discutir problemas que afetam, né, vários setores, né, da nossa comunidade e, lógico, pensando sempre em termos de país, em termos de regiões, tudo isso. Dizer que a gente pretende, daqui a 2 semanas, realizar mais uma roda de conversa, mas que, nesse meio tempo, os grupos temáticos já estão se reunindo, né? O grupo de economia já começou a se reunir, o de meio ambiente ainda precisa começar, mas já está para começar, e eu acredito que, a partir de hoje, a Regina, aí, com o apoio da Ana, Mary e outras, né, que são super bem-vindas, vão estar dando partida a discussões temáticas, no caso das mulheres na política, no sentido de construir a plataforma da nossa candidatura, né? E depois da atuação parlamentar, no caso que a gente espera de sermos, do mandato mutirão ser bem sucedido. Mas lembrando sempre, a nossa proposta enquanto coletivo é continuar, mesmo fora do espaço eleitoral, né? Então, a gente vai estar mantendo essa roda em movimento, então isso é muito importante. E estendemos sempre o convite a quem se interessar em participar da proposta, como a Regina já acabou de falar, nos sinalize, né? Nós temos aí 2 níveis de apoio que a gente está chamando, que é os apoiadores que não querem... Eu gostaria que todos fossem candidatos a vereador em mutirão. Mas a pessoa que, às vezes, não está muito disponível ou, por algum motivo, não pode ser o nosso apoiador ou apoiadora, e isso também é muito bem-vindo, né? Mas o que nós queremos mesmo é aumentar o grupo aí que vai, em nome do Paulo Mancini, vai estar se colocando aí como uma opção a candidatura nessa próxima eleição. Então, nesse sentido, agradecemos a todos e todas mais uma vez e esperamos aí nos reencontrar, se não presencialmente tão cedo, mas virtualmente, que a gente esteja juntos e juntas aí nos próximos tempos. Obrigado. Legal. Obrigada, boa noite a todas e todos. Uma proposta que foi colocada aqui no chat. Todo mundo abrir o microfone e dar uma salva de palmas aí. As nossas convidadas, principalmente. Parabéns, obrigado. Obrigada a todos. Agradecer a todos. Obrigada, Tainá. Obrigada, Moara. Muito Parabéns, Tainá. Mandato em mutirão. Valeu. Prazer. Até mais. Junto, beijo. Beijo grande. Ana Mary. Até a vitória. Obrigada. Sim. Agradecer a todos. Obrigada. Boa noite a todos. Valeu. Boa noite.